mais um episódio do Entre Nós e que bom que você está aí. Já que você está aí, vai fazer um favorzinho para mim. Vai assinar o seu sininho, se inscrever, compartilhar, comenta, porque olha, o episódio de hoje promete. Nós vamos falar sobre uma mulher forte como você, resiliente como você, cheia de talento como você. Então, fica aí, senta, que vem história. Eu vou falar hoje, a minha convidada é Joselma Oliveira, eu que sou fã dela, porque nós nos conhecemos em 1998. Eu era da FM 93 e ela tinha, já no início, lá no Benfica, o início da Pardal. E aí, encontrá-la depois de quantos anos? E encontrá-la bem, com a empresa estabelecida, gerando emprego. Essa é a força do empreendedorismo. A gente faz algo que vai além de nós, além da nossa família. A gente vai além. É essa mulher que vai além que está aqui para encorajar você a acreditar no seu sonho e ir além. Bem-vinda, Joselma. Obrigada. Prazer. É um prazer. Meu Deus, que delícia ter você aqui. Eu fico muito feliz E olha, também. para você se sentir o tanto do meu carinho, tá? Nós fizemos um kit, que é um presente para você, da Connect Box, que é uma empresa que faz mimos personalizados. Então, receba com muito carinho, para Obrigada. que você sinta esse afeto de estar aqui Adorei. entre nós. Mas tem que abrir, Vou abrir. porque o que tem dentro revela. Tá ótimo. Para sentir um cheiro gostoso na sua casa, e o melhor de tudo, para que você tenha conhecimento da história dessa mulher que está diante de você. Rosiane Para eu Duarte. fazer meu livro, eu vou fazer. Muito bem. Né? E olha, tem toda uma equipe Vou ler, boa por viu? trás. Você vai gostar. Porque eu tenho certeza que você também, a sua história é muito parecida com a minha. E vai dar certo. Vai dar certo. A gente tem muito o que contar. E o que nos liga, eu acho que o que mais nos identifica é que a história dela nasceu numa feira livre. A minha história também nasceu numa feira livre. Eu acompanhava meu pai. E eu amo a feira livre, porque não existe lugar com tanta energia, com tanta alegria, com tanto desprendimento e com tanta força do que uma feira livre. E todo feirante é forte, todo feirante é resiliente. Por isso que eu fico emocionada em falar do meu pai, porque essa mulher, toda a história dela começa numa feira livre. Sim. Agora é você que vai contar. Eu comecei na Feira Livre de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Quando eu me casei, eu casei grávida e assumi minha filha Fernanda com 15 dias de casada. Então, quando eu assumi Fernanda, eu casei em dezembro, eu assumi Fernanda em janeiro. E dia 18 de janeiro ela completou 2 anos. E dia 29 de julho Flávio nasceu. Então eu fiquei com 2 crianças. E aí o meu esposo colocou uma moça para me ajudar. Ele fabricava pipoca. Paraíba, né? Não, lá eu sou paraibana, Mas Currais Novos. mas o negócio dele já era em Currais Novos. Certo. E ele botou uma moça para me ajudar. Mas naquela época da inflação do Sarney, o cunhado dele era sócio, era quem administrava, ele só produzia. E a inflação fez com que a margem dele diminuísse, então o dinheiro dele diminuiu. E E ele fazia o quê? pipoca. Pipoca. Aquela pipoca que parece com isopor. Sim, sim. Ele pediu para eu tirar a moça, que não dava mais conta de pagar. E para minha felicidade, eu não dei conta dos serviços domésticos. Para minha felicidade. Então, eu fiquei pensando o que era que eu ia fazer com pouco dinheiro para pagar uma moça para me ajudar. Aí eu lembrei que minha madrinha fazia picolé lá na minha cidade.
Picuí, Paraíba. Picuí fica perto de Currais Novos, é a 80 quilômetros de Currais Novos. Então eu fui lá em Picuí, pedi para ela me ensinar. Ela também é uma grande empreendedora. Ela falou: minha filhada, é um prazer. E me ensinou, me orientou aonde eu comprar as forminhas, os palitos. Eu comprei e fui fazer meus produtos. E aí fiz 30 picolés, porque era 30 forminhas que eu tinha comprado. E aí a primeira vez... Aquela forminha que o picolé sai. a forminha cônica, parecia um cônica. copinho assim cônico. Era um copinho de alumínio, mas cônico. Ele era largo e ia afinando. Tá. Isso. E aí eu fiz os picolés com pouco dinheiro, 30 forminhas também se compra com pouco dinheiro. E botei na geladeira, mas infelizmente a minha geladeira era pequena, não era aquela geladeira duplex, quebrou. E aí quando o meu esposo chegou, eu comuniquei a ele falou: não tem problema, eu conserto. Ele consertou, eu fiz outra tentativa e quebrou de novo. Nossa! Eu sempre digo que a mulher, ela é muito testada, né? E a nossa fé também é muito testada. Mas como uma mulher empreendedora nunca desiste e cheia de imaginações, eu fiquei imaginando em comprar um freezer vertical. Como era que eu ia conseguir esse dinheiro para o freezer vertical? Minha mãe me comunicou que ia uma viagem em São Paulo. Eu falei: mãe, leva essa coxa, a gente do interior, quando casa, faz um enxoval. E no meu enxoval, eu levei uma coxa de crochê muito bonita. Ela falou: minha filha, é a peça mais bonita do seu enxoval. Eu digo: mãe, não tem problema, depois eu compro outra, leve. E aí um primo meu comprou essa coxa para dar de presente a uma amiga, e o dinheiro deu para eu dar a primeira parcela do freezer. Aí o meu esposo comprou o freezer, fiz os picolés e deu tudo certo. Os picolés ficaram maravilhosos. E aí eu Mas botei... tu lembra dos sabores? Lembro, minha madrinha me ensinou 4 sabores. Como é que a gente não vai esquecer de tudo do início? Não É tem como verdade, é verdade. morango, chocolate, ameixa e coco. Então eram uns picolés muito cremosos. Eu botei 2 meninos vizinhos para vender. E eles chegaram com meus picolés todos moles. Oh, meu Deus! Aí eu disse: e agora, como é que eu vou dizer ao meu marido que eu vou vender picolé? Então, assim, eu não pedi a ele, eu comuniquei. Porque quando a gente pede ao marido, corre o risco de receber um não. É verdade. Então, eu montei uma estratégia. No mundo dos negócios, tem que ter estratégia, por mais simples que seja. E aí eu me arrumei, botei 30 picolés no isopor. Quando ele chegou, que almoçou, que deitou no sofá, eu falei assim: olha, os meninos foram vender meus picolés, ficaram todos mole, e eu vou vender, porque se eu não for, eu não pago meu freezer. Quando ele disse: você vai, que ele levantou assim do sofá, eu falei: fui, não esperei nem a resposta dele. Ela é das minhas. E aí, assim, quando eu saí, aí eu disse: meu Deus, me ajuda a vender esses picolés. Eu nunca vendi picolé na rua. Então, da minha casa para a feira livre, levava assim uns 30 minutos a pé. Mas só era eu e Deus nesse... Isso tipo meio-dia, não, era cedinho. Era mais ou menos 11 horas, 11h30, fim de feira. Não, a feira de Currais Novos... É à tarde? vai ir até 7 horas da noite. Porque as feiras que eu ia com meu pai era cedinho, Até 5 horas da manhã até 9, 10 da manhã. Não, mas em No Currais máximo 9 Novos horas. era diferente. Eles chamavam a Feira do Bacurau, e até 7 horas da noite. Então eu fui. Quando eu cheguei na feira livre, por isso que as mulheres têm que se ajudar, né? Deus botou uma ruma de mulher na minha frente, tudo me elogiando. Aí dizia assim: Tudo orgulhosa de ti, você não da é coragem. daqui, não, né? Eu digo: não, eu sou de Picuí. Logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé. Como se picolé fosse uma profissão ruim. E na rua? Se expor na rua. E aí eu digo:
Mas graças a Deus todas compraram meus picolés, foi assim uns 30 minutos. Uhum. Menina, eu voltei tão feliz para casa, autoestima lá em cima. No outro dia eu já estava gritando: olha o picolé caseiro. Tá. E desse dia para cá eu nunca parei de vender picolé. Então o povo na feira livre me ensinou muito, porque eles ficavam pedindo outros sabores, aí eu fazia. Aí eles diziam: "Joselma, tá muito bom, mas está faltando isso". Uhum. E eu ia fazendo conforme o que eles me pediam. E aí, graças a Deus, foi o povo da feira livre que me ensinou a fazer um picolé assim tão bom. Eu comecei bem, Uhum. mas aí os outros sabores eles Você foi foram me ensinando. Então o mundo dos negócios é assim, é uma escola, e olha né, a gente só, aprende com o cliente. entende o que é o primeiro começo? Ela pegou um isopor, ela pegou 30 e ela foi para a feira. O que você está esperando com o que você está fazendo e retendo com vergonha, com medo? Não, meu amor, vai à luta, dá Tem que certo. enfrentar os medos. Tem que enfrentar os Eu enfrentei meus medos, né. como E foi a se tua vida? pegar com Deus, é aquela história, vai na fé, eu ainda uso essa frase, vai na Vai fé. na fé, porque Deus coloca você vai na fé e ele põe o recurso, né, Você a sabe que provisão. empresa às vezes tem Tem. umas surpresa, aí meu funciona eu digo: "Homem, vá na fé que vai dar certo", e graças a Deus tudo dá certo. Como foi vir para Fortaleza? Como foi isso? Ai, foi um percurso longo, Foi. porque Você já eu estava sou de estabelecida. Picuí, quando a pessoa tem um comércio na minha cidade, assim, que vive bem, tem uma condição de manda os filhos estudar em Campina Grande. Aham. Então eu cresci vendo a minha tia fazendo isso, a minha família é comerciante, minha avó era uma mulher muito além do tempo, era empreendedora, Uhum. professora. Então você sabe que o empreendedor ele é observador. É. Então desde a época que eu era criança que eu observava toda a minha família, minha avó, Uhum. meu pai. Você vê, ó, o meu pai era um agricultor analfabeto, mas eu aprendi economia com ele. Olha só. Porque minha mãe era vaidosa, gastava, ele economizava, aí ele falava assim: Hã. "Eu não sei se o próximo ano vai chover, então eu tenho que me preparar". Então tudo isso eu guardei dentro de mim para os meus negócios. Então quando eu comecei, o meu capital era pequeno, aí tinha a festa de padroeiro na minha cidade, e eu fui criada crescendo, indo vendo essa festa, mas eu renunciava. Aí eu dizia a meu esposo: "Ou eu vou para a festa, ou eu compro um liquidificador maior". Ele: "Ah, tá, então compra um liquidificador". Então tudo, assim, foi o primeiro ano, foi um ano, assim, de muita renúncia, porque tudo que eu ganhava era para investir no negócio, porque você só cresce reinvestindo. E graças a Deus o meu negócio evoluía muito rápido. Uhum. Você vê, eu comecei com 30. Quando eu me dei conta, eu estava vendendo 500 picolés numa feira livre. Realmente. E aí começou a aparecer a minha equipe, né, que eram uns rapazes que me viam vendendo picolé. Dizia: "A senhora me dá um a senhora não, na época eu era uma jovem. Aham. "Você me dá um isopor para eu vender?". E foi assim que eu fui montando a minha E assim, equipe. já tinha nome, já tinha Não, era não, era tudo picolé picolé caseiro, caseiro. porque eu fazia na cozinha da Ah, minha tá. casa. Então fazia tudo na cozinha da minha casa. E aí, foi passando um ano, eu vendi Uhum. picolé livre na feira livre. Uhum. Mas em um ano eu montei a minha equipe de vendedores, Olha só. já tinha uma equipe. E aí eu tinha um sonho de ir para uma cidade grande. Aham. Meu marido foi fazer um teste em Natal, mas não foi muito bom. Eu fui lá, ele não tinha ficado num lugar bom, eu digo: "Não, Francisco, aqui não dá certo não, vamos embora". E aí Natal não deu certo. Uhum. Mas como ele passou por esses desafios, eu pensei: "É melhor eu ir aos poucos até chegar na cidade grande". Então o empreendedor ele tem que estar antenado no que é que está acontecendo no mundo. Uhum. Eu era no meu caminho, É. ainda não era no mundo. Então eu soube que a Sul
era uma cidade próspera, tinha muita irrigação lá, muita agricultura. Uhum. Eu falei: "Açu é o caminho da cidade grande". Aí eu falei para o meu marido. Nessa época, eu comecei a pé, passei por uma bicicleta, moto, depois foi uma caminhoneta, tudo ia acontecendo assim muito rápido. Uhum. Meu marido deixou de fazer pipoca, começou a me ajudar, foi fazendo as feiras livres das cidades vizinhas, Uhum. começou por Lagoa Nova, depois foi para Lagoa Seca, aquelas cidades Sim, sim. perto de Currais Novos, Uhum. e o negócio foi crescendo, precisou comprar máquina, então foi tudo acontecendo, assim, numa velocidade muito Uhum. boa. Uhum. Então quando eu já tinha máquina, quando eu já tinha um carro, eu falei para o meu esposo: "Agora vamos e rumo à cidade grande". Aí fui para Açu, graças a Deus deu certo, Uhum. só que eu não podia ficar nos 2 lugares, o capital de giro ainda não era bom, né, a Uhum. gente ia acontecendo as É. coisas, ia comprando Uhum. equipamento e o dinheiro só dava para isso. Então quando a Açu deu certo, eu deixei Currais Novos para trás. Com 6 meses que eu estava em Açu, eu disse a ele: "Vá para Mossoró", ele disse assim: "Ah, mas você é doida, a gente chegou em Açu agora", eu digo: "Não, vá que eu seguro a peteca aqui". Então ele levava o produto para Açu. Com uma semana foi uma loucura. O meu picolé era cônico, era saboroso, era diferente do que tinha no mercado, Uhum. então fazia muito É, sucesso. porque naquela época o que a gente tinha era que bom. Era aqueles picolés que o pessoal chamava pau d'água, É. que era só É aquele kisuke, e o era. meu não, já era do leite de É. coco, da ameixa, entendeu, do amendoim, já a pessoa A sentia sentia o o sabor. sabor, que é o mesmo sabor É, que de tem hoje. hoje, né. É. Então quando eu cheguei em Mossoró, foi um sucesso. Aí ele chegava em Açu: "Joselma, lá em Mossoró vendeu tudo", ele levava todos os meus picolés que eu tinha produzido durante o dia, aí eu tinha que produzir a noite inteira para a equipe de Açu. Mas Aí tu não estava sozinha já na produção mais não, não, já né? tinha um pessoal Tá. trabalhando comigo, já Aham. tinha uma equipe na produção Aham. e a equipe de vendas. Aham. Aí eu falei, passei mais ou menos assim um mês trabalhando 24 horas. Eu Nossa. falei: "Francisca, eu não estou aguentando, não dá esse rojão". Aí tomei a decisão de levar as máquinas para Mossoró, porque lá a venda estava melhor. Melhor. Aí mudei para Mossoró. Aí Mossoró foi, assim, um lugar de muitas conquistas. Eu comprei meu primeiro imóvel, troquei a minha caminhoneta que era pequena por uma maior, nova. Então fui conquistando mais máquinas, Uhum. construí minha primeira loja, assim, do jeito Hã. que dava, mas já era uma loja. E também vendi muito picolé em Mossoró, era uma loucura, eu sempre trabalhei sob pressão. Era tirando o picolé da máquina e o povo com isopor: "Esse é meu, esse é meu". Graças a Deus eu sempre tive essas bênçãos do meu negócio só crescer, É. né. Então, quando fazia 2 anos que eu estava em Mossoró, Uhum. aí lá eu tive Felipe, quando o Felipe estava com 40 dias, aí eu falei para o meu esposo: "Agora chegou a hora da gente ir para a cidade grande". E aí ele levava os picolés de uma F4000 Uhum. e ele passou um ano carregando o picolé. De lá pra cá. Aí eu aluguei uma casa, trouxe uma equipe de vendas Que ali é na ali Barão do Rio Branco, na Barão do Rio Branco. Eu lembro que era ali, eh perto do Hospital IJS. exatamente, É, foi ali. exata e Delfim Você lembra bem, né? lembro, eu ia lá amor. Pronto, Ti foi lá. eu ia Ainda era no saquinho, vestido no no saquinho. saquinho, é É. verdade. É. E aí, quando o meu marido vinha com essa caminhoneta cheia de isopor, ele passava no posto fiscal e despachava, pagava um imposto lá e seguia em frente. Aí com um ano o fiscal falou: "Eu não vou mais despachar esses seus picolés, vá abrir uma empresa". Uau! Aí eu falei: "Francisca, a gente ainda não tem capital para abrir uma empresa não. Vamos levar as máquinas". Já deu certo em Fortaleza, aí eu trouxe as máquinas para Senador Pompeu. Passei um ano na Senador Pompeu. Aí a minha caminhoneta ficou ociosa, eu vendi a caminhoneta e comprei a casa da Marechal É Deodoro, a me que é e aquela rua hoje é, que corta, isso, né. hoje ainda existe a loja lá. A loja lá tem Era onde eu te 29 anos. visitava, era lá. Isso.
Lá muita gente comprou picolé para levar para a praia. Ali eu vendi bastante. Aí quando eu estava com 1 ano lá, aí já estava muito conhecido o produto, aí eu Já tomei tinha marca? não, ainda era picolé caseiro. Eu passei 1 ano na Marechal como picolé caseiro, fiz a reforma da empresa e abri o CNPJ. Aí quando eu abri o CNPJ, já tinha um capital guardado, porque o mundo dos negócios tem que ter capital em giro. É, Para você ter um negócio, você sabe, tem que estar sempre reinvestindo, nunca falta, é né? verdade, 35 anos de luta e todo dia tem que investir, é verdade. porque senão você fica para trás. Recurso e energia. Isso. Então, aí começou vir fiscalização, Ministério do Trabalho, vigilância sanitária, mas graças a Deus, Estava tudo em eu sou ordem. muito abençoada e foi uma moça da vigilância do estado, e ela foi me ajudando. Primeiro exigiu farda, aí foi sempre me orientando, aí dizia: "Ó, eu vou indicar você um engenheiro de alimentos", e aí o meu negócio foi crescendo. Então eu fui me Profissionalizando. foi, com a ajuda dessa moça, porque ela pedia para eu fazer farda para os funcionários. Quando eu fazia, agora você vai ajeitar o piso, agora você vai ajeitar a parede, entendeu? Uhum. Então ela ia me orientando e eu fazendo. Aí quando eu fiz o laboratório do controle de qualidade, ela falou: "Parabéns", e nunca mais foi na minha empresa. Que Porque bênção. ela Foi um viu que anjo. eu já tinha foi um anjo na minha vida. É, O empreendedor, graças a Deus, tem desses anjos na vida, tem, né. tem. O meu primeiro financiamento, o gerente da Caixa bateu na minha porta. Eu sempre trabalhei com recursos próprios, eu sempre fui muito econômica, Uhum. tem sempre, trabalhei assim, minhas despesas, pagar todas as contas, mas tem que sobrar um valor para reinvestir. Então eu sempre fui assim, muito organizada financeiramente. E aí quando o gerente chegou na minha casa, falei: "Mas eu nunca fiz um financiamento, como é que é?". Aí graças a Deus era um homem muito bom também, me orientou, aí disse: "Olha, dona Joselma, eu indico uma pessoa para a senhora fazer um projeto lá no Sebrae, ela não cobra caro". Digo: "Então tá bom, eu vou comprar meus primeiros freezers". Hum. Aí foi um financiamento de 50 freezers, e aí alavancou mais ainda, né, porque até lá, até aquele momento que ele foi me oferecer, Uhum. eu só tinha os vendedores de rua. Aí comecei a conquistar os clientes de freezer, e nessa época eu já tinha o sorvete. Uhum. Como é que eu comecei a produzir o sorvete? Com uma ideia também. Eu comecei aqui em Fortaleza, só eu que fabricava o picolé cônico, até no início o cliente não queria, porque achava Era estranho. entendeu? E aí quando os concorrentes começaram a ver que estava dando certo, todo mundo começou a fazer o picolé cônico, de todos os preços, de todos os gostos. E aí quando eu fui reajustar o meu produto, eu digo: "E agora?", com essa concorrência fortíssima, né, todos os preços, todas as qualidades, mas eu preciso reajustar. Aí foi que eu tive a ideia Hã. de fazer o sorvete para botar no carrinho para melhorar o negócio e eu reajustar. Aí eu fiz o sorvete, comprei uma máquina, descontínua, que Uhum. faz artesanal, Olha e só. caía no balde, eu enchia o O pote com a potinho. colher. Nessa época os meus filhos já tinham crescido, carimbava os potes manual, assim no fundo, Hã. que tinha que colocar a data. Começou bem artesanal, mas graças a Deus quando eu coloquei no carrinho, foi um sucesso, e quando eu reajustei o meu picolé, a venda não caiu, Uhum. então o negócio só cresceu. Então eu acredito que o negócio só cresce com ideias. Com As ideia. ideias fluem muito bem no negócio. Uhum. Eu adoro ter ideias. Ainda hoje, só falta deixar os funcionários louco, né. Porque a gente empreendedor quando tem uma ideia, E já quer quer que colocar flua logo e o rápido. negócio É demora, verdade, né, mas é verdade. graças a Deus dá certo. Menina, Joselma, tu imaginou chegar em 35 anos com a fábrica hoje que tu tem no Eusébio? Sim,
Sonhava com isso? Sim, o empreendedor, ele é muito sonhador. E eu sou muito observadora. Então, quando eu vendia picolé na rua, eu olhava para Que Bom. E aí eu imaginava, um dia Eu serei. eu serei igual a Que Bom. Porque aqui eu acho que tu domina mais do que a Que Bom. Eu acho que no Em estado. qualidade, agora eu acho Estado. que em volume não. Não. Não, mas graças a Deus, eu fico muito feliz quando o meu freezer é vizinho da Que Bom. Oh, Eu acho lindo o azul com o vermelho. gente, eu quero dizer uma coisa a vocês. Os meus netos só querem pardal. Isso. E quando eu conto a história para eles, amam. E assim, não porque você está aqui, mas é unânime lá embaixo, porque eu tenho 6 netos. E quando vão para a casa da praia, a gente passa aqui embaixo, não tem uma revendedora tua. Isso. E aí pega um isopor, escolhe os sabores e leva para a praia o final de semana todinho na E brincadeira. é uma festa, né? E assim, um produto muito bom. É verdade. Então E a gente você tem que estar investiu em sempre, sabores diferentes, agora tem o pistache, que eu amo. tem que seguir as É. tendências. Hoje o povo é tudo fitness, né? É. Aí eu Aí o meu comecei marido só gosta daquele sem lactose. isso. É Então só eu água. comecei zero açúcar, zero lactose. Eu digo água não é porque ele é ruim, não. É água porque ele só pode aquele. Mas E ainda tem bem que você bastante tem. fruta dentro, não E é só ainda bem água que não. você tem. É, e eu coloco a fruta, viu? É, né? Ele só gosta. Mulher, como é que pode? Limão? Não. Mas Você é pelo porque menos limão tem a se fruta. fosse pelo menos outro sabor, mas limão. Mas o morango, zero açúcar, zero É. lactose, é uma delícia. Eu não provei ainda desse. E agora eu estou em busca da geração nova aí, né, que busca Ah, muitas. é. E aí eu estou fazendo fitness, né? Que é com, E- e protein, né? com proteína, 9 gramas de 9 proteína. gramas. Filho, E está fazendo um que sucesso. bom. Mas aquela história que tu teve, a ideia de fazer um picolé com sabor de refrigerante. Ah, isso aí também Mulher, foram os foi aula, desafios. bate. Foi assim. Eu fiquei muito envolvida em construir a empresa por aqui e atendia os lugares mais perto, né? Até ali Sobral, as praias aqui perto. E esqueci do Cariri. Uhum. Quando eu cheguei lá no Cariri, a concorrência muito grande. De outros picolés de outras De outras de marcas. de outras cidades. É, da Paraíba, do Aham. Pernambuco. Eu digo, meu Deus, eu demorei vir para o Cariri. E agora? Mas eu demorei e o Ceará é meu, eu tenho que conquistar, Yes, né? yes. Falei, então agora eu tenho que ter uma ideia para fazer o meu produto ficar conhecido aqui. E voltei para casa pensando. Quando eu cheguei na empresa, eu falei, Cíntia é a moça do controle de qualidade. Ela é engenheira de alimentos. Tem uma possibilidade de fazer um picolé de refrigerante? Mas viu esse Vem, esse vem. insight? Vem das dificuldades. Essas ideias são É minhas mesmo. verdade, verdade. Vem a dificuldade, aí eu tenho a ideia. Eu Essa entendo. semana mesmo eu estava sentada com meus filhos, olha, tá muito difícil. Eu tive uma ideia. Mamãe, eu gostei dessa ideia. Digo, vamos botar para frente. Então, nas dificuldades, você não pode estar se lamentando. Você tem que queimar seus neurônios buscando ideias. Olha, empreender, minha gente. Você monta um grande negócio com É ideias, verdade. né? Com inovação. Aí eu disse, Cíntia, vamos ver se a gente consegue fazer um picolé São Geraldo, porque a empresa famosa é lá, é a queridinha. Eu só sei que aí a gente começa a correr atrás dos contatos. Aí uma pessoa conhecia um rapaz do comercial, a gente falou com ele gostou da ideia e levou para a família São Geraldo. Uhum. Depois ele teve a ideia de eu levar a minha família para apresentar a família São Geraldo. A gente tem que mostrar que tem crédito no mercado, É né? verdade. Então eu fui com minha família lá. E foi 1 ano de trabalho. Olha O meu filho já estava impaciente. Mamãe, que coisa difícil. E meu filho tem a fé que vai dar o Fernando, o Flávio. o Flávio. Quem é o marido da dona da SCA? É Flávio. É o Flávio. Eu o conheço, nós viajamos juntos já. Porque ela gosta desse mercado de imóveis. E ela não foi para o sorvete, foi para os móveis Para os móveis, a planejados. gente viajou para o Rio junto.
E aí a gente tem que respeitar o que a pessoa gosta, né? Exatamente. Eu tenho uma nora que é publicitária e eu perguntei se ela queria entrar. Ela disse: eu quero, dona Joselma. E aí, graças a Deus, ela está abrindo as lojas com o meu filho e já está, olha, é boa, viu? É boa, ela é boa de negócio. É uma mulher, eu gosto muito dela. Que bom. E Érica gosta muito desse mercado de imóveis, e aí fica lá. Pensa, outra mulher que trabalha muito, Ela a é Érica, muito ela é trabalhadora. raçuda. Eu, graças a Deus, sou muito abençoada, tive sorte com genro, com noras, Que bom. graças a Deus, Glória né? a Deus, é verdade. Sabe o que é? A gente, quando trabalha, sendo justa com sua equipe, sendo honesta com seu cliente. Com os Então, você tem que fornecedores. ser honesto no mundo dos negócios. Aí Deus vai fazendo as coisas acontecer. Foi essa da São Geraldo, né? Mas aí, depois de um ano, deu certo. O São Sim, Geraldo. eu fiz o Picolé São Geraldo, lançamos com muita divulgação, porque precisava, né? Uhum. E foi um sucesso. E hoje, graças a Deus, eu também fiz uma amizade com as mulheres da São Geraldo. Olha só. Foi assim, foi maravilhoso. E a São Geraldo abriu portas para Pardal, lá no Juazeiro. Então, estou lá na luta. Que é outra, uma cidade economicamente, é outro mercado. Pronto. É independente. É. É Ceará, É verdade. mas é outro mundo. É outro mundo. Você Entendeu? tem toda a razão. Eu já tenho uma loja lá, que já bem conhecida, com um ano ficou bem conhecida. Já consegui abrir uma no Crato. E a meta é ficar abrindo loja nas cidades vizinhas. A próxima vai ser em Barbalha, e assim vai crescendo. Que maravilha. O Isso. que você diria? Eu gostaria que alguém me trouxesse o meu celular, só porque essa fala dela tem uma menção bíblica que é importante. Porque como nós estamos falando com mulheres, e eu faço muita palestra para mulheres empreendedoras que estão iniciando, que fazem coxinha, que fazem bolo. Então tem muitos inscritas no nosso canal. Eu queria que você falasse para essa mulher que está começando. E para ela dar o primeiro passo, ela tem que enfrentar os medos. Perfeito. O medo existe. Eu não vou dizer que quando eu vou partir para uma inovação, eu ainda sinto medo. Mas medo é para ser enfrentado. Quando você enfrenta os medos, assim, não é uma tarefa fácil. Aí vem a dor. Tem muitos momentos difíceis, porque empreender é difícil. Então, você tem que ser muito resiliente e tem que suportar a dor. E sempre se apegar com Deus. E o que eu digo muito, hoje eu disse para a minha funcionária, empreender é uma missão. É uma missão que Deus nos dá. E na hora difícil, eu sou assim, eu digo, meu Senhor, tá difícil essa minha missão, mas me ajuda, porque é uma missão. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma missão. E tem dia que tá tão difícil que quando eu vou para a igreja, a palavra vai toda para mim. Oh, glória. Aí eu digo, meu Deus, eu não posso desistir, é uma missão mesmo. Então é tão difícil que muitas vezes eu vou para a igreja para ouvir, porque eu preciso. E Deus fala no seu coração. Fala, pela boca do padre ele fala. Esses dias mesmo, eu digo, meu Deus, como é difícil essa minha missão. E aí o padre falou, você que administra, tem que seguir em frente. E é isso aí, tem que suportar a dor, tem que enfrentar os medos e sempre com o pensamento que vai seguir em frente e dar certo. Ó, em Zacarias, no livro de Zacarias 6:10, Deus fala que você valorize os pequenos começos, Isso. porque esses pequenos começos podem se tornar em grandiosos projetos. É de uma forma coloquial que ele fala aqui, mas vamos ver Zacarias 6,
Olha, eu sou assim, desde o primeiro dia que eu pedi a Deus para me ajudar, e ele botou um monte de mulheres na minha frente, então eu carrego isso comigo. Quando tá difícil, eu digo: "Meu Deus, só o Senhor para me ajudar", e acaba dando certo. Ó, não é porque eu estou com minha empresa, com a equipe, com os filhos, que ainda não aparece desafios. Aparece. Aparece. Faz 30 dias que eu estou enfrentando um desafio muito grande, que é organizar a minha logística. Mas eu botei uma meta, o empreendedor tem que trabalhar com metas. Digo, até dezembro eu boto essa logística nos eixos. Eita, dona Rose! 30 dias já está fluindo bem. E para ficar 100% dezembro, eu deixo. Ô, coisa linda! Porque logística não é fácil, Ah, não. não. E a minha é mais difícil ainda. Porque ela é São, perecível, né? caminhões frios, refrigeração. A refrigeração dá tanto do trabalho, Ah, né? mas é isso mesmo, faz parte. Faz parte, faz Mas, parte. assim, tem os desafios. E Ó, eu estou enfrentando até hoje. que coisa E boa. já botei em minha mente. É minha missão, então vai até os 80. Ô, Glória! É. Essa é a Joselma, ela que começou com um sonho, vendendo picolé na feira, e tornou a empresa dela uma grande empresa, referência, onde as nossas melhores memórias afetivas estão ligadas ao picolé Pardal. Isso mesmo. É. E agora tem vários sabores para estilos de pessoas diferentes, pessoas que têm restrição alimentar e elas sempre inovando e tendo ideias. Você está esperando o quê? O Pois é. quê? E o que tu trouxe aí? Eu pedi para que ela trouxesse algo que representasse o começo dela. Vamos lá, Eu trouxe o de castanha. Eita, gente! Olha, gente, o de castanha eu aprendi a fazer aqui em Fortaleza. Foi mesmo. Foi. Então, assim, Olha, cliente me castanha. pediu, eu fiz. Então, quando se fala de pardal, todo mundo já diz, aquele de castanha é maravilhoso. Que bem. E aqui é o meu lançamento, Sim. né? As inovações Sim. para o público hoje que está buscando proteína, Olha, que está buscando zero açúcar. Então é assim, tem que estar sempre antenada com o mercado, né? E todos que eu lanço, graças a Deus, faz sucesso. no final, Já teve no final a notícias gente boas divide aqui desse. tudinho. Já teve boas notícias desse do whey. Já clientes É? dizendo que está viciado no de whey. Eu digo, Uau. glória a Deus, né? Deixa aí que eu vou provar no final. Pois olha, o que que eu vou passar aqui para você. Em Zacarias 4:10 fala assim: pois quem despreza o dia das coisas pequenas, porque esse se alegrará vendo o prumo na mão, e os seus olhos vão ver o que o Senhor vai fazer. Isso quer dizer que os pequenos começos não podem ser desprezados, não podem perder força, como ela não deixou. O dia na feira, a vergonha, o medo, as dificuldades de freezers quebrando, da geladeira. Ela não se envergou para a dificuldade do picolé que voltava todo mole, e ela foi à luta. Então eu quero dizer para você, mulher, você tem mais força do que imagina. Tem. Você tem mais força do que imagina. Não se curve, não se vergue, não, sabe? Não, levanta a cabeça. Você se comunica? Se comunica? Eu aprendi a vender, porque eu sou assistente social, publicitária e várias outras coisas para me tornar a excelente vendedora que eu aprendi com o meu pai na feira. Isso. Na feira. Então, a história dela fala disso, fala de força, coragem, e é isso que eu quero passar para você. Agora, qual é o teu próximo sonho? O que que você tem ainda que você quer conseguir? O meu sonho é palestrar. Oh, bênção. É. Olha, já está começando. Eu já palestrei. Olha, eu nem olhei roteiro. Eu estou fazendo podcast desde 1 hora da tarde com essa mulher. Não teve roteiro, fui todo na emoção.
Mulher, tu é linda, tua luz vem de dentro, o Senhor já te iluminou, já colocou os tesouros aí dentro. Isso é Fala porque eu só sempre você palestrei, botar né? pra fora. Mas assim, contando minha história do jeito que eu conto aqui. Mas esse Ai, teu jeito, deixa eu te dizer, que é esse teu jeito que encanta? é, mas tem que ter o começo, o meio e o É, fim. a gente pode aprimorar, Mas mas não graças a perca a Deus tua essência. tem pessoas também para nos ajudar, né. Eu conheci Vanessa numa palestra Hum. e falei para ela: "Vanessa, eu sei que eu conto minha história, mas eu quero contar de uma forma organizada". Aí ela falou: "Pois eu vou lhe ensinar". E graças a Deus ela me achou uma aluna muito inteligente. Na primeira aula eu dei show. Ai, foi! Foi, já Mulher, eu já te vi linda na FIEC, fiz, arrasando. ali Um foi look maravilhoso, porque mulher olha para look, viu? é, Não é à toa que a dona Rose está aqui no salto da Arezzo, na roupa da Dueto, nas peças, né, da Dueto. Porque mulher, e elas falam, eu ligo o teu canal só para ver qual é o look do dia. é. E com Então eu vou ter que isso, aprender, né. Eu não gosto né? muito Mas não, não, mas você é eu vou aprender. linda. Mas tem uma professora ali Pois é, providencia a imagem social, a imagem pessoal dela, do estilo dela. Não mude nada em você. isso. Sabe o que eu aprendi? Eu era apresentadora no ano 2003, 2004 na TV Diário. E lá eu me produzia porque era a TV, me pedia um estilo. Então o meu cabelo ficou curtinho, ele ficou todo liso, porque eu fazia o que a TV queria. Passou, eu vim para cá e na pandemia eu precisei mostrar minha cara para vender os produtos da loja. Aí eu digo: "Cara, eu tenho um talento, vou fazer esse negócio". Comecei a fazer. E aí, as pessoas começaram a dizer para mim assim: "Tu tem um jeito que só você tem". Aí eu digo: "Sabe, se eu tenho um jeito e as pessoas gostam desse jeito, é com esse podcast que eu vou fazer com esse jeito, Isso. a essência". Pois é, eu também, fui por esse caminho. Tem muita gente que tem o dom de empreender, mas ainda não descobriu. Às vezes descobre só através de uma necessidade, que E foi o meu e as pesquisas dizem, o Sebrae fala, que as mulheres iniciam os seus negócios no por caso. conta da necessidade e em casa. Isso. Mas aí eu quero falar para elas que se tiver um dom de empreender, não espere mais, vá em frente. É isso que eu quero, incentivar o empreendedorismo, Pois estamos juntos. porque apesar dos desafios, Das dificuldades externas. é o melhor É, caminho para a riqueza. é. Olha, desde que eu vendo, que eu comecei a vender 30 picolés na rua, eu nunca soube na minha vida o que é aperto financeiro. Não tenho uma vida de ostentação, mas tenho uma vida digna, né. Sempre dei educação para os meus filhos, saúde, lazer, é muito bom. E é Mulher, tu faz porque o melhor picolé da nossa terra. Tu entende o valor disso? pois Pois é, então então, é quando eu não tinha dinheiro, a minha reverbere. filha não tinha plano de saúde, eu levei para o SUS, era um sofrimento. Aham. E com minha venda de picolé, eu fui descobrindo essas coisas boas da vida, ter um plano de saúde, levar o filho e ser bem atendido, pagar a escola em dias, dar lazer para Uhum. eles. Então o empreendedorismo nos propõe tudo É isso verdade. sem dificuldades, é só ter uma boa gestão, né, É. porque negócios você tem que saber administrar, tem coisas que tem que É, renunciar, é. tem que esperar para lá na frente usufruir, mas o empreendedorismo nos propõe muita Para a gente coisa boa. finalizar, a tua família está no negócio. Como gerir essa empresa com familiares? Não é uma tarefa fácil. Como é a Joselma CEO da Pardal e a Joselma mãe? Tu consegue separar os papéis? Consigo, mas eu não sou uma mãe fácil. Somos 2. Eu não sou uma mãe boa. Porque, assim, eu tenho um espírito empreendedor. Então, o que é que eu mostro para eles? Vocês têm tudo de bom, mas nunca ostente.
A ostentação não combina com o mundo dos negócios. Agradeça a Deus tudo que vocês têm, que o que vocês têm, a maioria dos brasileiros não tem. É verdade. Então eu nunca deixei meus filhos ostentar. Nunca começou com carrão, começa com carro popular. E aí eu mostro para eles que com o tempo é que vai trocando até chegar lá, no bom, entendeu? Então sempre ensinei meus filhos a ter pé no chão. Sempre ensinei a eles a trabalhar e sempre ser remunerado pelo que trabalhava. Eles trabalhavam, eu pagava. Eles não têm salário diferenciado dos funcionários Não, normais. meu filho cresceu e disse: "Mãe, a senhora enrolava a gente. A senhora pagava pouco". Eu digo: "Mas uma criança tinha que ganhar pouco, né, tudo na época". Então eu ensinei aos meus filhos passar por todas as etapas, para eles aprenderem de onde vem o dinheiro e tem que dar valor, e tem que zelar pela empresa para nunca Quebrar, porque se quebrar. quebrar, quebra para todos, é um barco. Se Você o tem que barco ter muito afunda, cuidado. todos vão junto. É. E sempre um barco afunda não é por um grande por grande por uma rachadura grande, sempre é por Vai começando, entendeu? começando, aí vai até Então eu ensino muito a eles acompanhar financeiro, por que que eu compro isso, por que que eu não estou fazendo financiamento numa época difícil, é, porque não dá para não pagar não juros dá. altos. Então você tem que agarrar as oportunidades, fazer só financiamento quando o juro está baixo. Então a empresa tem que estar preparada para todos os momentos do mercado. Joselma, tu estudou finanças? Não, eu estudei com meu pai. Com seu pai? Eu observava meu pai. Então meu pai era agricultor, e você sabe que Nordeste tem época da seca, né. É. Então meu pai sempre guardou para não faltar para os filhos na época da seca. E minha mãe era mais vaidosa, gostava de gastar. Quando ela reclamava que ele escondia o dinheiro dela, Aham. dizia: "Você não sabe se o próximo ano vai chover". Então eu carreguei isso comigo. Então a gente tem que guardar para os momentos difíceis. E eu sempre guardo. Então eu fico sempre antenada como é que está a economia, agora mesmo. Ele: "Vamos investir com recursos próprios, Sim. nada de financiamento, É. porque a economia não está nada Não. boa, mas nada de ruim é para sempre. Lá na frente pode mudar". Vai mudar, porque nada é Vai. para sempre e Não, tudo passa, tudo passa. tudo passa. E a gente tem que estar preparado para o momento difícil. Olha, se esse programa, ó, eu ainda penso que estou na TV. Se esse podcast fosse ao vivo, eu tinha certeza que a gente tinha tanta pergunta para responder aqui Isso. contigo. Mas depois você responde. Que vai aparecer, né. Oi, minha gente, essa é a nossa querida Joselma, é um orgulho para nós tê-la como uma mulher tão vencedora. E como eu digo para vocês, se nós representamos mais de 50% da população brasileira, por que que a gente não ocupa os nossos espaços? Esse podcast é para encorajar você a ocupar o seu espaço, a ver qual é o seu talento, investir nele e a luta e com muita fé, com muita força e com muita garra, conquistar o seu espaço. Vamos juntas? Porque ela já me disse aqui que o sonho dela é palestrar. Ela quer incentivar mulheres a ter essa força e chegar longe como ela chegou. Então a gente pode juntar as forças aqui e fazer uma comunidade feminina que se ajuda, né? Uma comunidade que se ajuda, que passa informação, que troca informação e que encoraja. Porque, olha, a gente vive num mundo que as pessoas desencorajam as outras, mas aqui não. Aqui a filosofia, aqui a nossa intenção de coração é encorajar você, tá bom? Isso. Quero te agradecer imensamente pelo privilégio da sua companhia, pelo seu tempo. Volte quantas vezes você quiser, portas abertas entre nós para você. E eu fico muito feliz das mulheres me ouvirem, porque o nosso país precisa Precisa. de mais empreendedorismo.
de mais riqueza. É verdade. Só se conquista riqueza botando uma ideia para frente e trabalhando muito. É. E aí, para você, que se você não sabe, o segundo maior gerador de riqueza do nosso país é a iniciativa privada. É. A gente só perde para o agro. Então, minha gente, a gente tem riqueza. Vamos trabalhar? Bora? Bora? Beijo grande, Deus abençoe. Até o próximo episódio. E antes, eu quero agradecer. Agradecer a do Luz Iluminação, meu patrocinador oficial, que inclusive eu estou nas instalações da Loja Sul, que fica na Avenida Desembargador Gonzaga. Nós não vendemos produtos de iluminação, nós vendemos projetos, nós vendemos ideias e juntos produtos. E fazemos o acompanhamento da sua obra até a luz da sua casa acender, tá bom? Quero agradecer a Dueto, que lindamente me veste. É maravilhoso me sentir tão linda com esses looks. Obrigado, Arezo, que novamente está comigo nesse projeto, sempre, sempre, sempre acreditando na Rosiane Duarte. Obrigada à Connect Box, que deixa as minhas convidadas se sentindo mais especiais do que são. E é isso. Até o próximo. Ativa o sino, vai. Vai lá, mulher. Se inscreve aí, compartilha com as tuas amigas, reverbera o que é bom, reverbera essa mensagem, tá bom? Conto com você. Beijo e fica com Deus. Se você quiser ser nosso apoiador, patrocinador, se faz sentido todo esse projeto, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos aqui prontos para passar todas as informações e será um prazer ter você, o seu produto, a sua indústria patrocinando, fazendo parceria aqui. Mas a Joselma tem um adendo aqui para fazer, por gentileza. Eu quero esse mercado de palestrante, para mim é novo. E eu quero muito que vocês me sigam. Joselma Pardal, tá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, e tem muita história bonita lá para vocês verem, e vão se inspirar bastante. Que coisa boa, é a comunidade das mulheres empoderadas, as mulheres que querem fazer a diferença, e nós iremos fazer a diferença. Beijo.